nossa aula de português, pessoal. Estamos aí na página 15, né? Finalmente, quando ela chegou, a casa da avó bateu na porta. Pou, pou, pou. Quem é? Perguntou a avó. Sou eu, sua netinha. Posso entrar? Entra, querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até perto da cama. A vovó estava embaixo das cobertas e usava uma touca enorme, de modo que só podia ver uma pequena parte de sua cara. Então a menina perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor os lobos de longe. E essas mãos tão grandes? São para pegar grandes pedaços de carne de lobo. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro dos lobos no forno. E essa boca tão grande? É para comer carne de lobo, gritou a avó com alegria. E depois de dar uma grande gargalhada, ela falou: realmente esse plano nunca dá errado, não é, Chapeuzinho Azul? É verdade, vovó. Os lobos sempre caem no nosso truque. E aí as duas foram até o fogão, tiraram a travessa do forno e comeram o lobo de uma só vez. Depois disso, elas foram tirar uma sonequinha. Como estavam com a barriga muito cheia, logo começaram a roncar bem alto. Tão alto que o caçador que estava andando por ali escutou aquele barulho, pensou que alguém estivesse passando mal e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu aqueles restos de comida nos pratos, Caçador ficou com muita raiva. Ele não imaginava que viria o lobo em pedaços, comido por aquelas duas. Então ela apontou sua espingarda para ele e disse: Vocês estão presas. Nós? Por quê, senhor caçador? Esse lobo é de uma espécie que está desaparecendo da floresta. E sabe por que eles estão desaparecendo? Porque vocês andam comendo os coitados. Aí ele pegou 2 algemas, prendeu as duas e levou-as para a delegacia. No dia seguinte, a mãe de Chapeuzinho foi até a delegacia, pagou a fiança para libertar sua filha e sua mãe. E assim, com exceção do lobo, todos ficaram felizes para sempre. O caçador, porque ajudou a proteger uma espécie rara, o lobo. A vovó, porque saiu da cadeia. E a Chapeuzinho Azul, porque aprendeu a lição. Não se deve matar animais, ainda mais se eles tiverem extinção. Esse texto é de José Roberto Pimenta Torreiro, né, da Companhia das Letrinhas. Agora nós vamos para as atividades, tá bom, pessoal? Vamos lá. Continuando, né, que a atividade lá A e B era do primeiro texto, agora a letra C, que é desse texto, né? Registre o significado de extinção. Se você não souber, pesquise em um dicionário físico ou online. Então, aqui, a palavra extinção, no caso do lobo, né? Como lobo, nós temos vários animais que estão em extinção. Eles estão desaparecendo, né? Por causa da caça, né? Muitos animais ficam presos, né? Muitas pessoas pegam os animais para vendas clandestinas, né? E também por conta do desmatamento das florestas, onde os animais têm as florestas como suas casas, né? A maioria deles. E o desmatamento, né? A construção de forma negativa, utilizando o espaço onde os animais viviam, né? Então, o desmatamento aqui, a extinção, você pode aí, se você não conseguiu ver no dicionário ou através da internet, a extinção, o animal extinto é aquele que está desaparecendo, né? É aquele que provavelmente nós só vamos ver eles através de jornais, revistas, né? Através de fotos, mas infelizmente
a extinção é uma coisa que nós devemos olhar com um olho mais crítico, né? E vocês, crianças, vocês são a esperança, porque o futuro melhor para vocês depende de vocês também, né? Protegendo os animais, né? Protegendo, ajudando aí a que essa extinção não aconteça, né? Como vem acontecendo, vocês podem mudar isso, né? Esse quadro aí dos animais em extinção, tá bom? Letra D. Você gostou da história? Agora vamos registrar quais as diferenças entre as duas histórias. Então você vai colocar aqui, onde está Chapeuzinho Vermelho, quais são, o que tem na história da Chapeuzinho Vermelho, e onde está Chapeuzinho Azul, você vai colocar. Por exemplo, na Chapeuzinho Vermelho, vou dar uma dica aqui. Quem pega o lobo é o caçador, não a vovó. Na Chapeuzinho Azul, a vovó pega o lobo, né? E na história da Chapeuzinho Vermelho também, outra dica, é que a Chapeuzinho, ela é enganada pelo lobo. E na Azul, quem é enganado é o lobo, não a Chapeuzinho, nem a vovó, né? Então, tem outras características aí que você pode colocar. Letra E. O que o leitor pode aprender com a leitura de Chapeuzinho Azul? Principalmente em relação à extinção dos animais, ao meio ambiente? Aí você pode escrever aqui, tá bom? Letra F. No texto Chapeuzinho Vermelho, o vilão é o lobo. Chapeuzinho Azul, quem são os vilões? Explique. Foi aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Que a vovó e a Chapeuzinho, elas têm uma figura diferente da Chapeuzinho Vermelho, né? Agora, na história da Chapeuzinho Azul, são duas vilãs. Quem são elas? Vocês lembram? Coloquem aqui quem são elas. Letra G. Em Chapeuzinho Azul, a vovó e a menina têm um plano. Que plano é esse? Lembra daquele plano que elas fizeram para pegar o lobo? É esse mesmo que você vai anotar aqui. Nas duas histórias, o caçador é o herói. Em Chapeuzinho Azul, quem é salvo pelo caçador? E por que motivo? Né? Lá na história da Chapeuzinho Azul. E vamos lá. Aqui você vai observar o trecho a seguir, que são... O que é trecho? São partes da história. Aqui nós temos 3 partes da história. São partes extraídas do texto da Chapeuzinho Azul, tá? Primeira parte. Chapeuzinho entrou na floresta. A cada passo a caminho ficava mais estreito e a mata ficava mais escura. Até que, de repente, o lobo saiu atrás de uma moita e disse: Bom dia, menina Chapeuzinho Azul. O que você leva nessa cesta? Segundo trecho. Quando ela viu que era lobo que estava lá, nem titubeou, puxou o gatilho e bang, deu um tiro no peito dele. É para comer carne de lobo. Terceiro trecho. Tão alto que o caçador que estava andando por ali escutou aquele barulho, pensou que alguém estivesse passando mal e resolveu dar uma olhada. Nós? Por quê, senhor caçador? Então, nós temos aí 3 trechos, né, da história. Agora, vamos lá. Você deve ter aprendido que para escrever algumas palavras com nomes próprios, por exemplo, usamos a letra maiúscula, né? Nos trechos observados, as mesmas palavras são escritas ora com letra minúscula. Por que isso acontece? Então, aqui nós vamos verificar que quando é nome próprio, né, nós vamos colocar ela com letra maiúscula. Só que aqui na história, ela aparece com letra maiúscula e em outro trecho ela aparece com letra minúscula. Né? Aí você vai escrever aqui o porquê que isso acontece. O que você acha, né? Que tem essa diferença aí quando é nome próprio com letra maiúscula e quando tem vezes que o mesmo nome escreve-se com letra minúscula. Vamos lá, pensa aí, hein, pessoal?
Letra J. Quando vamos escrever um texto, precisamos pensar no leitor e deixar o texto mais interessante de ler. Uma das formas de fazer isso é evitar a repetição de palavras, substituindo-as por outras que deem o mesmo sentido. Observe o trecho. Então o lobo pensou: Chapeuzinho Azul é bem bobinha. Vou comer sua avó e depois ela, e ainda vou pegar essa torta de amoras de sobremesa. Mas ele não podia devorar a menina ali, porque algum caçador poderia escutar os seus gritos. Que termo as palavras em destaque estão substituindo? Por exemplo, as palavras em destaque são aquelas que estão em negrito, né? Por exemplo, aqui é a sua, ela e menina, né? Que termo as palavras em destaque estão substituindo? 2. Que outras palavras usam tipo de substituição? Observe a imagem a seguir. Então, aqui nós temos uma imagem, né, da ação Streamers em Extinção. Levará a mobilização com o objetivo de proteção da floresta e sua biodiversidade para o mundo dos games, né? Essa daqui ela está disponível no Greenpeace, www.greenpeace.org.br, né? E você pode dar uma olhada lá. Letra K. O que há em comum entre Chapeuzinho Azul e a ação Streamers em Extinção? O que você acha olhando aí nessa imagem? Letra L. Observe a imagem e o texto presente nela, explicando o que quer dizer. Por exemplo, a imagem que vocês viram, né? Que é do Animais em Extinção, eles não querem viver, que é essa imagem aqui, né? Animais em Extinção, eles não querem viver só nos games. Lembra que eu falei para vocês que se continuar acontecendo isso com os animais, nós só vamos ver eles nos games, nas fotos, nas revistas. Nós não vamos poder ver os animais nas florestas, no habitat deles, né? Então, essa é uma das explicações aqui. Se você tem algo a acrescentar, pode colocar também, tá bom? Então, vamos lá. Para saber mais, se você quiser conhecer outros livros do José Roberto Torreiro e Marcos Aurélio Pimenta, no retorno às aulas presenciais, você pode procurá-los na sala de leitura da sua escola. Os dois autores têm uma coleção de livros recontando algumas histórias muito conhecidas. Que legal, não vejo a hora de voltar às aulas, né, pessoal? E hoje nós ficamos por aqui. Beijo, pessoal. Espero ter ajudado vocês a fazerem as atividades de português. Tchau, tchau. Até a próxima.